E aí, tudo bem? Imagina você no passado lendo uma história do Comando das Criaturas. Não dá. As aventuras clássicas do Comando das Criaturas nunca foram publicadas no Brasil. Então, vamos pegar um membro da equipe que apareceu em capas clássicas por aqui, o Dr. Fósforos. Imagina você nos anos 70, 80, 90 lendo uma história com ele. De repente você viaja no tempo até 2025 e assiste a série Comando das Criaturas. Você ia gostar dessa vibe da animação que dá início ao DCU do James Gunn? Você ia entender a adaptação, ia saber quem são esse monte de personagens, até os que aparecem bem escondidos durante a série? Bem-vindo ao HQ que eu li e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações, comenta aqui o que você achou da série, compartilha, mostra para quem você sabe que vai curtir. E segue a gente no Instagram, HQ Você Precisa Saber. Pra quem tá vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem da série que saíram originalmente nos Estados Unidos até o ano 2000. Depois eu vou falar dos personagens da série e como eles são nas HQs. Em seguida vou comparar a história da série com a das HQs e por fim vou dar minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou a série. A maioria dos personagens que aparecem na série foi publicada muito pouco na época clássica aqui no Brasil, então eu vou mostrar esse pouco que eu tenho com os membros da equipe. Eu não tenho nada com a noiva do Frankenstein, nem com a Nina Mazursky, porque são personagens pós-ano 2000. Não saiu nenhuma história do Frankenstein da DC no Brasil no período clássico. A única história que eu tenho com o Robô Recruta tá aqui, ó, a história do universo DC, da Panini de 2009, que reconta a história do universo DC pós-crise nas Infinitas Terras. A única história que eu tenho com o Doninha tá aqui, em Liga da Justiça 14, de abril de 1990. O Doninha, junto de outros vilões, é morto em uma missão do Esquadrão Suicida liderada por Rick Flag. História republicada em Esquadrão Suicida 2, da Panini, de 2022. E a única história que eu tenho com o Dr. Fósforo está em Crise nas Infinitas Terras, edição definitiva da Panini de 2016. O Dr. Fósforo é convocado por Lex Luthor para a Guerra dos Vilões para dominar as múltiplas terras, e o vilão destrói as asas do Gavião Negro da Terra 2. Atenção que vão rolar spoilers da série Comando das Criaturas, e eu só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos. Eu já falei do Doninha do Shangan, o John Economos do Steve Agee e o Tubarão Rei no vídeo HQ que eu li e o filme que eu vi, o Esquadrão Suicida. Vou colocar links aqui, se você ainda não viu os vídeos que eu vou citar. Sobre o Doninha na série. No filme do Esquadrão do James Gunn, o Doninha é mostrado como uma criatura esquisita e patética, só. Na série a gente sabe mais sobre o passado dele e é algo bem pesado e triste. Ele ficou amigo de umas crianças, mas quando ele tentou salvá-las de um incêndio ele foi impedido por bombeiros e as crianças acabaram morrendo. Ele foi condenado por ter sido quem deu início ao incêndio, mesmo não sendo verdade, e foi preso até ser recrutado pela Força Tarefa X. O James Gunn usa aqui o recurso que ele usou em Guardiões da Galáxia 3, emocionar a audiência contando uma história muito triste relacionada a animais. Talvez ele use de novo com o Krypto em Superman. Eu gostei bastante do Doninha na série. Sobre o Tubarão Rei na série, aparece no último episódio como um novo provável recruta do Comando das Criaturas. Não é dublado pelo Sylvester Stallone como no filme. Quem faz a voz é Dietrich Bader. Já falei do Rick Flag nos quadrinhos e a Amanda Waller da Viola Davis no vídeo, a HQ que eu li e o filme que eu vi, Esquadrão Suicida. Sobre Rick Flag Sr. de Frank Grillo. Nos quadrinhos, por um tempo, não tinha essa de Rick Flag pai e Rick Flag filho, era tudo o mesmo personagem. Depois eles separaram, o Flag do Esquadrão Suicida dos anos 50 era o pai, o dos anos 80 era o filho. Quando mataram o Rick Flag no filme do Esquadrão, do James Gunn, eu falei na época que eu não achava uma boa decisão, porque o Flag é importante se fossem fazer outro filme da equipe. E dito e feito, não tinha mais o Flag, então trouxeram o pai do Rick Flag. Mas o Frank Grillo, que vai aparecer em live action no filme do Superman, é só 14 anos mais velho que o Joel Kinnaman, que fez o Rick Flag nos filmes do Esquadrão, ou seja, não dava pra ser pai um do outro, né? Seria melhor não terem matado o primeiro Rick Flag. Sobre a Amanda Waller na série.
Ela está por trás do comando das criaturas, mas em vez de Força Tarefa X, a divisão responsável por essa equipe é chamada de Força Tarefa M. Legal ver a Viola Davis continuando a dar vida ao personagem, mesmo em animações. Antes de falar dos outros personagens, eu vou falar da equipe Comando das Criaturas, que é muito pouco conhecida no Brasil. A primeira aparição dessa equipe foi em Weird War Tales 93, de 1980. Os personagens, a equipe, foi criada por J.M. DeMatteis e Pat Broderick. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, o Comando das Criaturas era uma equipe de monstros clássicos criado pelo Projeto M, que usou tecnologia e magia para desenvolver super soldados monstruosos. Na primeira equipe, tinha só o Frankenstein, desses personagens que aparecem no desenho. Depois o Robô Recruta se une à equipe na época clássica também. Tinha também um tenente humano chamado Matthew Shreve, um lobisomem chamado Warren Griffith, um vampiro chamado Sargento Vincent Velcro e uma górgona, que é uma espécie de medusa, chamada Myrna Rhodes. O nome do Frankenstein era Soldado Elliot Taylor. Na série, a Força Tarefa X, chefiada por Amanda Waller e liderada por Rick Flag Sr., é quem recruta e forma o Comando das Criaturas. A primeira missão é destruir Circe, que pretendia destruir um país chamado Pocolistão. A gente vai falar dos membros da equipe na série agora. A noiva é interpretada por Indira Varma. A primeira aparição da noiva foi em Frankenstein Agent of Shade 1 de 2011. A personagem foi criada por Grant Morrison e Doug Monk. Essa história foi publicada no Brasil em Frankenstein Agente da Sombra 1 da Panini, em 2012. Nas HQs, o monstro de Frankenstein e a sua noiva têm um filho, mas a criatura era muito instável e o Frankenstein se viu forçado a matá-lo, o que gerou ódio por parte da noiva, que não o perdoou por isso. Na série, o Dr. Frankenstein cria a noiva para ser a companheira do monstro de Frankenstein. Vocês que não estão muito acostumados, diferenciem, tá? Dr. Frankenstein é o homem que cria o monstro e o monstro de Frankenstein é aquela criatura grandona. Mas o monstro não tem nenhum jeito para lidar com a noiva dele. Então ela fica com medo, ela fica com ódio daquele que deveria ser seu marido. E ela acaba se apaixonando pelo Dr. Frankenstein. E quando o monstro descobre, mata o seu criador. A noiva é alistada pelo governo para fazer parte do Comando das Criaturas, mas o Frankenstein a persegue para forçá-la a ser sua mulher. Eu gostei da personagem e do jeito que o James Gunn recontou a história dela e a dinâmica dela com o Frankenstein. O Robô Recruta também é interpretado pelo Shangan. A primeira aparição do Robô Recruta foi em Star Spangled War Story 101 de 1962, personagem criado por Robert Kanigher, Ross Andru e Mike Esposito. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, o primeiro Robô Recruta era também chamado de Joe, porque tem essa brincadeira, né? O nome original é G.I. Robot e o nome civil G.I. Joe. Quem aí já não teve um G.I. Joe? Mas G.I. Joe é o nome que eles chamam os soldados lá nos Estados Unidos. Ele foi construído pelo professor Zurin durante a Segunda Guerra Mundial e fazia dupla com um humano, era um cabo chamado Mac. Teve uma série de robôs recrutas aí ao longo dos anos na DC. Na série, o robô recruta foi criado por Will Magnus, o mesmo criador dos Homens Metálicos. O robô fez parte da companhia moleza do Sargento Rock e foi programado para matar nazistas. O robô recruta é destruído no terceiro episódio da série, mas reaparece no último, reconstruído e com um corpo bem mais parrudo. Eu achei um dos personagens mais legais da série. O Dr. Fósforos é interpretado por Alan Tudyk. A primeira aparição do Dr. Fósforos foi em Detective Comics 469 de 1977. O personagem foi criado por Steve Englehart e Walt Simonson. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi em Super Amigos 6 de abril de 1985. Nas HQs, Alexander Sartorius queria construir uma usina nuclear em Gotham com a ajuda de Rupert Thorne, que, como a gente sabe, é um dos chefões do crime da cidade. Mas o cidadão se opõe, ele acaba construindo essa usina em outro lugar, mas é vítima de um acidente que deixa seu corpo luminoso, com só o esqueleto aparecendo e a habilidade de derreter as coisas com radioatividade.
Na série, Alexander também está trabalhando com o Thorne, mas para encontrar uma cura para o câncer. Mas os Sartorius descobrem que o Thorne tem más intenções e o trai. Como vingança, Thorne mata a família de Alexander e o prende na câmara radioativa que ele usava para fazer seus experimentos, o que lhe concede seus poderes. O Fósforos enlouquece e é preso pelo Batman. Anos depois é recrutado para o comando das criaturas. Todas as adaptações nas origens dos personagens são feitas para melhor nessa série. O problema, portanto, não é quando adaptam ou quando mudam, é quando adaptam e mudam para pior. E o Gunn sabe melhorar o material fonte. Will Magnus também é interpretado por Alan Tudyk. A primeira aparição do Will Magnus foi em Showcase 37 de 1962. O personagem foi criado por Robert Kanigher e Ross Andru, e essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Will Magnus é um cientista, um dos mais brilhantes do universo DC. Ele cria os Homens Metálicos, robôs feitos de diferentes metais maleáveis. Na série, Magnus cria o robô Recruta. Nas HQs não foi ele que criou. É uma participação especial, mas eu queria muito ver um live action dos Homens Metálicos no futuro. O Cara de Barro também é interpretado por Alan Tudyk. A primeira aparição do Cara de Barro foi em Detective Comics 40, de 1940. O personagem foi criado por Bill Finger e Bob Kane. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Batman Crônicas 2 da Panini, em 2009. Nas HQs, o primeiro Cara de Barro, Basil Karlo, é um ator de filmes B de terror que se torna um serial killer e usa a roupa de um dos monstros que interpretava nos cinemas. A segunda versão, Matt Hagen, é mais conhecida, é mais usada em adaptações. O Hagen recebe poderes metamórficos ao entrar em contato com radioatividade, para variar. Na série, o Cara de Barro não é parte da equipe. Ele está se passando por uma doutora para passar informações falsas para Amanda Waller. Rick Flag Sr. e o Frankenstein descobrem a farsa e enfrentam o Cara de Barro. O Flag é mortalmente espancado, mas o Frankenstein consegue derrotar o vilão usando cabos elétricos. Já disseram que o James Gunn tem planos para fazer um filme live action do Cara de Barro. Vamos ver mais pra frente o que ele está planejando pro personagem. A Nina Mazursky é interpretada por Zoe Chow. A primeira aparição da Nina foi em Frankenstein and the Creatures of the Unknown 1 de 2011. A personagem foi criada por Jeff Lemire e Ibrahim Robertson. História publicada em Universo DC 21 da Panini de 2012. Nas HQs, Nina Mazursky é uma criatura meio humana, meio peixe encontrada na Romênia pelo cientista Myron Mazursky. Ele mente dizendo a ela que é seu pai e que ela era humana antes de ser transformada nessa criatura peixe após um experimento para curá-la de uma doença nos pulmões. Na série, a Nina é mesmo filha do cientista e foi mesmo transformada na criatura peixe para se livrar de uma doença nos pulmões incurável. Ela é uma criatura boa, mas passa por muita injustiça e sofrimento na vida e acaba morrendo no fim da série ao tentar matar a princesa Rostovik e cumprir a missão do comando. O Frankenstein é interpretado por David Harbour. A primeira aparição do Frankenstein da DC foi na Detective Comics 135 de 1948. O personagem foi criado por Edmond Hamilton e Bob Kane, e essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, o monstro de Frankenstein da DC aparece pela primeira vez numa história em que enfrenta o Batman. Ele não é o Frankenstein do Comando das Criaturas original das HQs, pelo menos não era no início. Ele é mais explorado pós-ano 2000 e passa a fazer parte não só do Comando das Criaturas, mas de outras equipes, como Agentes do Desconhecido e Liga da Justiça Sombria. Na série, ele não é oficialmente da equipe. Ele tenta o tempo todo reencontrar a noiva, mas sempre age de forma distorcida como a sua própria mente. É um personagem bem escrito, bem imprevisível, odiável e digno de pena. Algumas vezes varia muito os sentimentos que a gente tem com o personagem, isso é interessante. A Circe é interpretada por Anya Chalotra. A primeira aparição da Circe foi em Wonder Woman 37 de 1949. A personagem foi criada por Robert Kanigher e Harry G. Peter. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Circe surge como uma feiticeira loira na Era de Ouro, inimiga da Mulher Maravilha. Na Era de Prata, ela era uma feiticeira de cabelos negros. Ela era uma bruxa milenar que queria matar homens e preservar a fauna. Pós-crise, ela ressurge como uma deusa, filha dos titãs Hyperion e Perseus, com cabelos roxos.
Na série, a Circe parece ser a ameaça a ser combatida. O comando das criaturas é enviado ao Pocolistão para detê-la quando ela ataca a princesa Rostovik, mas uma série de reviravoltas mostra que a verdadeira ameaça era a princesa e não a Circe. O Sargento Rock é interpretado por Maury Sterling. A primeira aparição do Sargento Rock foi em Our Army at War 83 de 1959, personagem criado por Robert Kanigher e Joe Kubert. História publicada no Brasil em Sargento Rock, Primeiros Combates da Ópera Gráfica em 2006. Nas HQs, o Sargento Franklin Rock é um personagem da Segunda Guerra da DC, líder da Companhia Moleza, um esquadrão de soldados que enfrenta as forças nazistas. Na série é a mesma coisa, mas o robô recruta é parte da Companhia Moleza, coisa que não acontece nos quadrinhos na época clássica. O Bulldozer é interpretado por Paul Ben-Victor. A primeira aparição do Bulldozer foi em Our Army at War 95 de 1960, personagem criado por Robert Kanigher e Joe Kubert. História publicada também em Sargento Rock, Primeiros Combates. Nas HQs, Bulldozer era um sargento que tentava o tempo todo superar o Sargento Rock dentro da Companhia Moleza. Na série a gente vê o Bulldozer lá com a Companhia Moleza, assim como outros soldados que a gente vai listar aqui. O Tiro Certeiro é interpretado por Robbie Damon. Primeira aparição do Tiro Certeiro, Our Army at War 127 de 1963, personagem criado por Robert Kanigher e Joe Kubert. História inédita no Brasil. Nas HQs, Louis Kiahani é um soldado indígena da Companhia Moleza. E na série, mesma coisa. A Betty Bates é interpretada por Linda Cardellini. A primeira aparição da Betty Bates foi em Hate Comics 4 de 1940, personagem criada por Bob Powell. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Betty Bates é uma personagem antiga da Quality Comics, depois adquirida pela DC. Era uma advogada linhadura de Nova York. E na série, ela é a advogada do Doninha. O Congorilla é interpretado por Jason Konopissos. A primeira aparição do Congorilla foi em Morphin Comics 56 de 1940, personagem criado por Whitney Ellsworth e George Papp. História inédita no Brasil. Nas HQs, o Congo Bill era um herói que estrelava aventuras na selva. Mais pra frente, ele é transformado em um gorila dourado e tem seu nome mudado para Congorilla. Na série, o Congorilla faz uma aparição na prisão de Bel Rev como uma das criaturas aprisionadas que poderiam vir a fazer parte do comando. Ele é morto pela noiva após praticar bullying com a Nina. Rupert Thorne é interpretado por Benjamin Byron Davis. A primeira aparição do Thorne foi em Detective Comics 469 também. Nas HQs, Rupert Thorne é um chefão do crime de Gotham, responsável por transformar Alex Sartorius no Dr. Fósforos. Na série, mesma coisa, mas ele é morto pelo Alex depois que ele se transforma no Dr. Fósforos. Tem um monte de personagens que aparecem, mas não falam nada, são cameos. Alguns eu não vou falar aqui, ou porque eu já falei antes, ou porque eles vão aparecer em live action no novo filme do Superman, ou no da Supergirl, ou na segunda temporada do Pacificador, que agora está confirmado que é cânone do DCU e a gente vai fazer vídeo também quando estrear. A maioria dos heróis que eu só vou citar aqui aparece morta numa visão de um futuro alternativo em que eles foram dizimados pelo exército da princesa Rostovik. São eles: Superman, Batman, que aparece também no flashback do Dr. Fósforos, bem nas sombras, Mulher Maravilha, Mulher Gavião, Pacificador, Vigilante, Besouro Azul, Gladiador Dourado, Estelar, Senhor Incrível, Guy Gardner, Supergirl, Robin, Flash e Mestre Judoka. Já outros personagens que aparecem sem dizer nada, vale a pena passar as informações, porque pode ser que a gente não os veja de novo, ou a gente não sabe se a gente vai ver, mas alguns são bem prováveis que não apareçam mais, era só uma piscadela ali para quem é fã. O Selvagem, por exemplo, ele aparece bem rapidinho, a primeira aparição dele é Our Army at War 113 de 1961, personagem criado por Robert Kanigher e Joe Kubert. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Harold Shapiro era um inglês muito calmo, mas virava um terror na hora do combate, por isso o apelido dele era Selvagem. Na série, a gente vê ele lá em flashback com a Companhia Moleza. Aparece também o Quatro Olhos, primeira aparição dele, Our Army at War 294 de 1976, personagem criado por Robert Kanigher e Frank Redondo. História inédita no Brasil.
Nas HQs, o Quatro Olhos é um soldado da Companhia Moleza que, apesar de precisar de óculos, é um excelente atirador. Na série, ele tá lá, com a companhia, no flashback do robô recruta. O Canário tá lá também, primeira aparição, Our Army at War 126, criado por Robert Kanigher e Joe Kubert, história inédita no Brasil. Nas HQs, o Canário era um soldado da Companhia Moleza que vivia assobiando. Mesma coisa na série. O Homem Animal Vegetal Mineral aparece também. Primeira aparição dele, Doom Patrol 89 de 1964, personagem criado por Arnold Drake e Bruno Premiani. História também inédita no Brasil. Nas HQs, o Homem Animal Vegetal Mineral é um dos vilões ridículos que a Patrulha do Destino enfrentou na época clássica. Era um ex-aluno do Niles Caulder que adquire poderes transmorfos. E na série, ele aparece rapidinho numa cela em Belle Reve. O Centopeia Escarlate aparece também, primeira aparição, Wonder Woman 169 de 1967, personagem criado por Robert Kanigher e Ross Andru, história inédita no Brasil. Nas HQs, o Centopeia Escarlate é um monstro criado pelo deus da guerra Marte para destruir a Mulher Maravilha. E na série, a gente vê ele preso lá em Belle Reve também. O James Gunn pôs vários vilões ridículos e absurdos da DC em rápidas aparições. O Shaggy Man aparece também, primeira aparição dele foi em Justice League of America 45 de 1966, personagem criado por Garner Fox e Mike Sekowsky, história inédita no Brasil. Nas HQs, na sua primeira aparição, o Shaggy Man era um humanoide sintético que acaba se tornando monstruoso, criado pelo professor Zangarian. Tem um monte de versões aí, encarnações do Shaggy Man durante os anos aí nas HQs. Na série, aparece rapidinho lá em Belle Reve também. O Pescador também aparece. Primeira aparição do Pescador foi em Aquaman 21 de 1965, personagem criado por Nick Cardy, história inédita no Brasil. Nas HQs, o Pescador é um criminoso inimigo do Aquaman, e na série aparece rápido em uma cela também. A Nosferatu aparece também, primeira aparição, Superboy 50 de 1998, personagem criada por Cal Castle e Tom Grummett, história inédita no Brasil. Nas HQs, a Nosferatu é uma vampira que enfrentou o Superboy, e na série aparece lá em Belle Reve, e é uma possível nova integrante do Comando das Criaturas. O Cálice aparece pela primeira vez em Frankenstein Agent of Shade 1 também. Ele foi criado por Jeff Lemire e Alberto Ponticelli. Saiu no Brasil em Frankenstein Agente da Sombra 1 também. Nas HQs, Cálice é uma múmia viva que trabalhou com o Comando das Criaturas pós-ano 2000. Na série, aparece lá em Belle Reve sentado numa poltrona. O Egg Fu aparece também. A primeira aparição do Egg Fu foi em Wonder Woman 157 de 1965, personagem criado por Robert Kanigher e Ross Andru, história inédita no Brasil. Nas HQs, o Egg Fu é um agente chinês transformado em um ovo gigante. É isso aí, é outro personagem ridículo. E na série, aparece em Belle Reve também. O Bandit, ou Bandit, aparece também. A primeira aparição dele foi em The Atom 26 de 1966, personagem criado por Gardner Fox e Gil Kane, história inédita no Brasil. Nas HQs, o Bandit é outro vilão besta com olho de inseto que tem o poder de controlar insetos, é inimigo do átomo. Aparece lá em Belle Reve na série também. O Químio também aparece. A primeira aparição dele foi em Showcase 39 de 1962, personagem criado por Robert Kanigher, Ross Andru e Mike Esposito, história inédita no Brasil. Nas HQs, o Químio é uma criatura composta por gases químicos contidos por um traje transparente gigante. Na série, aparece lá também em Belle Reve. E aparece também o Pato de Borracha. A primeira aparição dele foi em The New Teen Titans 16 de 1982, personagem criado por Roy Thomas e Scott Shaw. É uma história secundária nessa revista dos Titãs. Essa historinha secundária nunca saiu no Brasil. A New Teen Titans 16, a história principal, lógico, já saiu. Nas HQs existe uma outra terra em que existe o Capitão Cenoura e seu bando zoológico, que é uma equipe de super animais antropomórficos, é uma coisa mais cartunesca. Um dos membros dessa equipe é o Pato de Borracha, um pato elástico que parece bastante ali com o Homem Borracha. Na série, adivinha, aparece lá em Belle Reve.
Ah, aparece também o Gorilla Grodd rapidinho numa cena, mas esse eu acho que a gente vai ver ainda, né? Ou em breve, ou falando numa animação, ou em live action. Então eu vou esperar pra falar dele quando ele aparecer pra valer. A Força Tarefa M do governo americano, sob comando de Rick Flag Sr., convoca algumas criaturas para derrotar a vilã Circe, que ameaçava o país Pocolistão. A equipe disfuncional parte para lá, mas uma série de reviravoltas mostra que as coisas não são exatamente o que parecem. Ao longo da série a gente conhece em flashback a história dos membros da equipe. Nas HQs, J.M. DeMatteis criou o Comando das Criaturas quando reparou no nome da revista, Weird War Tales, Histórias Bizarras de Guerra. Nada mais bizarro que uma equipe de soldados monstros. Mesmo achando a ideia meio besta, o DeMatteis sabia que a revista estava quase sendo cancelada e pôs a ideia em prática mesmo assim. Não deu em nada e a revista foi cancelada do mesmo jeito. O primeiro Cara de Barro foi inspirado na maquiagem de Lon Chaney no filme O Fantasma da Ópera de 1925. O nome Basil Karloff foi tirado dos nomes dos atores de filmes de terror Boris Karloff e Basil Rathbone. As notícias que Rick Flag e Waller veem na TV são da GBS, Galaxy Broadcast System, a TV Galáxia, que vem das HQs e na qual o Superman já trabalhou. Na série, filhos de Temícera são homens que se unem a Circe para derrubar o Pocolistão em troca de terem acesso à Ilha das Amazonas. Nas HQs, filhos de Temícera são os homens nascidos na ilha que foram expulsos e exilados com Hefestos. Comando das Criaturas se passa 2 anos depois dos eventos do filme Esquadrão Suicida. A reunião de nazistas a que o robô recruta é levado fica em Hub City. Nas HQs, Hub City é a cidade em que mora o Questão. Primeira aparição de Hub City, Blue Beetle 1 da Charlton Comics de 1967. Essa cidade foi criada por Steve Ditko e essa história está inédita no Brasil. No episódio final, a noiva chama o Dr. Fósforos de Motoqueiro Fantasma, um herói da Marvel. O pai da Nina nas HQs, Myron Mazursky, foi o criador do Comando das Criaturas original. Tem mais de um Mazursky na DC, um da era clássica, outro do Flashpoint, e parecem ser personagens diferentes. Na série, ele é chamado de Edward Mazursky e não criou o grupo. Nina vivia em Star City, a cidade do Arqueiro Verde. Primeira aparição de Star City Adventure Comics 266 de 1959. A cidade foi criada por Robert Bernstein e Lee Elias. Última vez que essa história saiu no Brasil, Almanaque dos Super Amigos da Ebal, de 1978. Que é melhor, HQs clássicas com o Dr. Fósforos ou com o Doninha, ou a série Comando das Criaturas? O DCU, DC Universe, oficialmente estreia com essa animação, e estreia muito bem. É o James Gunn fazendo aquilo que ele faz melhor. Humor esquisito, personagens ridículos e quase desconhecidos, animaizinhos sofrendo, violência extrema. A gente já viu tudo isso em Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida e Pacificador. E não tem problema nenhum. É o Gunn fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Fica a dúvida agora. Em Superman, o James Gunn vai ter que fazer diferente? É outro tipo de história, são personagens super conhecidos, o protagonista é um personagem avesso à violência. Bom, pelo trailer parece que ele quer levar um pouco a história para o campo dele. Vai trazer heróis esquisitos e não tão conhecidos, como o Metamorfo e Guy Gardner. Trouxe um animalzinho pra gente chorar quando ele morrer, ou parecer que ele vai morrer, que é o Krypto. O Super já aparece pela primeira vez no trailer, todo surrado e sangrando. Vai ser um Superman no estilo James Gunn, e eu tô muito ansioso para ver. Comando das Criaturas é ótimo, deixa a gente com aquela sensação de que o Gunn sabe o que está fazendo, a gente pode relaxar. E é uma obra bem superior à maioria das HQs originais dos personagens que eu citei aqui, que são envolvidos ali na história. Muitas dessas histórias são bastante obscuras, personagens pouco conhecidos, algumas nem deram certo. Como eu falei, a série de quadrinhos original Comando das Criaturas foi uma coisa que não deu certo na época. Mas tem coisas legais aí no meio, claro, nos quadrinhos, mas mesmo assim eu quero fazer uma reverência aqui à série e à qualidade dela, então vou ficar dessa vez com a série.
Pessoal, se você quiser ter mais destaque aqui como fã do canal, apoiar o canal e com isso ganhar uma série de vantagens, inclusive histórias em quadrinhos, dependendo da sua cota, ou entrar num grupo exclusivo pra gente trocar ideia, torne-se membro. É super baratinho, dá uma olhada aqui nos valores, é só clicar nesse botão. E aí, eu te dou todos os detalhes, você escolhe qual cota você quer e se junta ao nosso grupinho aqui para trocar uma ideia de quadrinhos e ter um destaque que você merece como fã aqui do canal. Corre lá! Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem tem a saga dos X-Men, preview das edições 31, 32 e 33. Começa para valer a fase do Jim Lee e também temos as sagas Dias do Futuro do Presente e Programa de Extermínio. Depois tem a saga do Wolverine, preview das edições 5 e 6, autores Frank Miller, e o próximo HQ que eu li e o filme que eu vi vai ser em fevereiro, Capitão América Admirável Mundo Novo. Vai dar certo esse encontro do Sam Wilson com o Hulk vermelho do Harrison Ford? Vamos ver. Até lá!